tendo interesse naquele momento em realizar essa matéria com aqueles grupos sociais. Inclusive eu trouxe até impressa aqui para o senhor. Eu iniciei minha atividade médica no bairro Santo Dumont, em 85, como médico clínico. E lá eu fiz um trabalho sobre poliomielite, que estava um boom, a polio atingindo várias crianças. E então eu comecei esse trabalho sobre polio. E aí eu dei uma ideia que foi a primeira. Eu soube que eu fui o pioneiro nisso, não sabia. Eu decidi fazer um trabalho, em vez de esperar que os pais trouxessem as crianças para vacinar contra a polio, a gotinha, era melhor a gente ir atrás dos pais. Então foi aí que começou essa ação de extensão, de sair da UBS, ir lá para a favela. E aí o povo reclamava, os profissionais de saúde, que iam meter o pé na lama. Não, pegamos a caixinha de isopor e vamos vacinar esse povo. E aí eu comecei a mapear o bairro. Na época não tinha computador, era na mão, e a pé. Mapear o bairro. Quando eu comecei a mapear, aí eu vi casas de prostituição. Foi aí onde tudo começou. Então, eu aí disse, eu vou voltar e vou cadastrar as casas de prostituição. Depois que a campanha deu certo, que reduziu os casos de polio, eu comecei a ficar feliz, comecei a ficar empolgado. Essa ideia de sair atrás se espalhou em Sergipe e depois se espalhou no Brasil. Mas começou aqui. Essa ideia de sair a campo. Eu defendo muito isso, desde essa época. E foi aí que depois começou o PSF, aí muitos anos depois. Pronto, então eu fiz um cadastro das casas de prostituição do bairro Santo Dumont. E fui atrás das donas das casas, pedindo para elas mandarem as meninas para eu fazer os exames. Então foi aí o meu primeiro trabalho com a prostituição. Primeiro foi a prostituição feminina. Elas iam me ensinando onde tinha pontos e eu fui começando a procurar os pontos. Aí é que cheguei ao centro, que no centro tinha Beco dos Cocos, tinha várias casas. E aí eu fui me aproximando delas e fui colocando. E aí eu via em 86, desde antes, quando saía na imprensa, a primeira notícia eu tenho foi no Fantástico. E aí eu disse, essa vai ser a doença do século, porque tinha ligação com sexualidade e é difícil. Eu sabia que era difícil combater, principalmente a primeira notícia foi assim, que uma peste gay. Sim. Você deve ter visto esse nome por aí. Então, eu disse, vai associar morte, uma coisa que ninguém quer, e uma coisa que todo mundo quer, que é sexo. Então, a AIDS associava o que não quer com o que o povo quer. Aí eu comecei a visitar, tinha um grupo de Dialoguei, que foi o primeiro grupo. Foi através do grupo de Dialoguei que eu recebi camisinha, a gente não tinha camisinha aqui em Sergipe.
o grupo Diálogo Gay tinha uma parceria com o grupo gay da Bahia e eles recebiam camisinha importada, o governo não comprava, ninguém comprava camisinha por enquanto. E aí eu fiz essa parceria com o grupo Diálogo Gay e aí foi por isso que surgiu esse medo, é porque eu comecei a trabalhar a questão da necessidade de prevenção. É interessante essa sua fala porque já combina, porque o seu nome também ele é citado no dia 8 de julho de 87 pela Gazeta de Sergipe, que publica uma matéria com a sua participação com o título, abre aspas, AIDS, médico condena sensacionalismo, que é a segunda página. Entendi. Em uma das suas falas, o senhor afirmou que a imprensa deveria estar muito mais comprometida com o processo educativo da população, uma vez que a AIDS tem predileção pelos desinformados e desprevenidos. Nesse jogo de discursos, né? Ainda voltando a essa pergunta, a imprensa, ainda hoje, o senhor percebe que ela ainda atrapalha? Não. Ou ela ajuda? Não, hoje ela ajuda. 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 E mais ainda em Sergipe. Chega, faz inveja a outros estados. Sim. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma campanha na festa junina. A imprensa espontaneamente divulga. Entendi. Então hoje a imprensa não tem nenhuma queixa. Muito pelo contrário, já ganhei até troféu imprensa. Então hoje a imprensa tem um comportamento diferente de ajudar. Entendi. Os autores Teodoresco e Teixeira, que em 2015 publicaram a obra A História da AIDS no Brasil, que inclusive entrevistaram o senhor, que serviu muito para a minha dissertação. E segundo os autores, foi o senhor que em 1987 procurou o secretário de Saúde propondo a criação de um programa de DST AIDS. Hoje, lembrando que o termo não é mais DST, é IST. Mas por que desejar se responsabilizar por um assunto tão delicado? Então a gente precisava se organizar em um programa. Eu acredito que Sergipe foi o terceiro programa do Brasil. Teve São Paulo, Rio Grande do Sul, acho que Sergipe foi o terceiro, o quarto. Então a gente precisava se organizar e eu precisava de companheiros para começar a enfrentar essa luta. Foi criada uma comissão com alguns médicos e eu precisava, porque eu sozinho não podia tocar, né? Eu tinha uma salinha, lá fazia teste, lá fazia aconselhamento. O teste antes era feito fora, 6 meses passava para dar o resultado. Era feito na Fiocruz. Primeiro foi no Hemose. O Hemose, eu comecei a cortar essa ligação com o Hemose, porque ia confundir o povo de doar sangue e pegar HIV. Eu tinha muito essa preocupação. Não é o Hemose o local para o teste de uma pessoa qualquer, porque vai associar, diminuir a procura por doação de sangue, por causa dessa ligação de HIV e sangue. Então aí a gente começou a criar o programa, mudou de local, começou com uma salinha pequena, depois foi lá para o Semar, depois foi para outro local, ficou rodando, procurando o local e equipe, né? Porque ninguém queria. Primeiro ninguém queria, depois, quando começaram a ver, é aí que eu vejo o meu papel. Quando começava a ver que eu estava trabalhando, puxando pedindo favor a queria um dentista para atender quem tem HIV. Ai, meu Deus, era a maior confusão. Imagina. Um cirurgião. Então, eu comecei a atrair pessoas. Meu papel foi esse. Atrair, até que chegou o infecto, aqui não tinha infectologista. Aí chegou um infecto e ele começou a se somar lá no hospital de urgência. Antes disso, os hospitais não queriam atender. O primeiro paciente morreu. No segundo, eu disse, eu vou me internar com ele.
Aí foi no USE. Então o USE aceitou o primeiro caso. Foi aí que eu fui formando, fui atraindo pessoas do USE, profissionais, para começar. Na década de 80, foi muito comum o discurso de que quem tinha HIV automaticamente era homossexual. Era. E aí, em algum momento, o senhor teve receio de ser taxado de homem gay justamente por estar envolvido nessa causa? Mas eu fui taxado. Eu fui taxado. As pessoas pensavam, por que é que esse médico quer se envolver com essa causa? Aí pensava, primeiro, se eu queria ser político. As opções que o povo dizia. Eu acho que ele quer se candidatar a alguma coisa. Segundo, ele deve ter algum parente com HIV/AIDS. Terceiro, será se ele é gay? Porque ele defende tantos gays. Isso demorou muito. Tanto que eu tinha um consultório, eu perdi o consultório, as pessoas começaram a se afastar. Consultório particular. Se afastaram por causa da AIDS, se afastaram por causa de... Quem é seu médico? Almir Santana. Então você tem AIDS. Então, isso não estava dando nem para pagar o aluguel. Aí eu abandonei e mergulhei na causa. Mas eu fui alvo de preconceito, sim. Desde o dia 30 de novembro de 88, passou a circular pela Gazeta de Sergipe que iriam acontecer festejos pela primeira vez em comemoração ao Dia Mundial ao Combate à AIDS. A reportagem trouxe informações que o evento iria acontecer na Praça da Catedral, com apresentações de artistas locais. Quais as suas lembranças daquele dia? Foi muito legal se criar o 1º de dezembro, porque a gente começou a envolver pessoas, artistas. Eu tenho uma música que a Amorosa criou. Tinha as dificuldades, as pessoas não acreditavam. Teve um dia que eu fiz uma passeata. Que passeata vergonhosa. Tinha 5 pessoas. Pelo centro, minha equipe, os pacientes, e a gente caminhando pela rua com a placa, com a faixa. Então o início foi difícil para reunir as pessoas. Nesse dia se concentrou muita gente na praça? Não foi tanto assim não, mas teve um movimento bom. Eu trouxe aqui a mãe de Cazuza, um dia, quando Cazuza morreu, fizemos uma exposição. A gente criou muita coisa para tentar mudar essa... É interessante porque essa sua fala, para tentar mudar, ela vai muito com a pergunta, né, que vem agora, porque na minha pesquisa nós entendemos que levar esse assunto para a Praça da Catedral foi um processo de desendereçar, ou seja, se antes a AIDS estava vinculada às esquinas, aos pontos de prostituição, levar para a praça simbolizava que a AIDS agora poderia ser falado em praça pública. E aí eu queria saber se o senhor enxerga de fato se foi... esse olhar. O que é que a gente queria? Popularizar o assunto AIDS. Popularizar a camisinha. Levar para o povo. Popularizar. E mais difícil ainda, levar para as famílias. Porque ela é vista só para gay, só para prostituta. Então, levando para a praça, você populariza o tema. A função foi essa. Levar para o povo que está passando. Fiz várias campanhas no calçadão. Eu mesmo, às vezes sozinho, ficava no calçadão, me vesti de Papai Noel para dar balinha para as crianças e camisinha para os pais. Eu inventava coisas, ainda invento, crio coisas para cada vez mais popularizar.
eu fui o primeiro a levar campanhas para as festas juninas, carnaval. O bloco da prevenção foi inventado aqui, foi criado aqui. Eu levei para um congresso de forma armengada, gravava o bloco, a gente na rua, e botava um videocassete lá no congresso. O povo ia passando, que é isso? Isso aí é uma forma de prevenção na festa. E foi aí que criei o Camisildo, que foi por causa do Precaju, eu criei o Camisildo, que é um carro em forma de camisinha, é o único do mundo, ainda é. Essas coisas todas que a gente fazia para popularizar o tema e lembrar as pessoas. Se está numa festa, mas cuidado com a sua saúde. A penúltima pergunta é se o senhor teria feito alguma coisa diferente caso pudesse voltar no tempo. Trabalha mais. Eu vejo assim, o meu caminho foi um caminho assim, de estar com o povo. Eu faria mais campanhas ainda. Eu faria mais, envolvia mais gente, né? Eu faria mais. Não me arrependo de nada. E é bom que já engatilha para a última pergunta, se o senhor faria tudo novamente, caso fosse necessário. Sim, faria sim. E, como eu disse, tentar atrair mais profissionais envolvidos mais com a causa, porque eu acho que a gente precisa disso. Nesse momento estou passando por uma situação difícil de saúde, mas eu estou impressionado como eu estou na vida das pessoas. Eu pretendo escrever alguma coisa sobre isso, porque foi uma situação de saúde que me levou a descobrir tanta coisa boa, sabe? Na procissão de Santo Antônio, minha irmã lá, o povo, como vai, doutor Almir? Olha, estou morando. Aonde eu ando, o povo está orando. Entendeu? Independente de religião, os índios, chocós, disseram que iam fazer oração. Então, assim, o pessoal do Candomblé fazendo oração, Igreja Católica, Evangélica, impressionante. Então, eu percebo que eu entrei na vida das pessoas, eu tenho um significado na vida das pessoas, sabe?
Desde alguém que recebeu camisinha, eu peguei um Uber, motorista, doutor Almir, rapaz, eu de máscara. Doutor Almir, eu estava na Talé Nova, na minha casa, o senhor passou com o camisinho, parou e me entregou camisinha em 1900, não sei quanto. Não é possível. Então, assim, eu sinto que eu influenciei na vida das pessoas. E eu tenho uma gratidão enorme às pessoas. Nós é que somos gratos. Eu. Muito obrigado. Valeu, obrigado também.